Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. Olá! O Jornal desta quinta-feira irá mostrar uma entrevista com o Dr. Mauro Luiz Servi, diretor da UBRA Campus Santa Maria, instituição pioneira no EAD no Brasil e uma das pioneiras no formato semipresencial em Santa Maria. No bloco direito, a advogada doutora Sofia Bortz aborda questões relacionadas ao direito ambiental aplicado ao agronegócio. No Saúde e Bem-Estar, o Dr. Rafael Coelho traz assuntos pertinentes à prevenção, diagnósticos, tratamento e inovações na área da hemato-oncologia. O Bloco Cultura recebe o Dr. Oscar José Carlesso e a professora Maria Medianeira Padoim para uma conversa sobre o lançamento do livro 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Santa Açaiteria e Ângela Pisani, Arquitetos Associados. Olá, está no ar o Giornale, um programa voltado aos expoentes da nossa cidade nos mais diversos segmentos de atuação. Vamos iniciar esta edição do Giornale evidenciando o empreendedorismo na educação. E quem discorre com propriedade sobre o tema é o diretor da Universidade Luterana do Brasil, Campus Santa Maria, Dr. Mauro Luiz Servi. Dr. Mauro é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Direitos Fundamentais, doutor em Engenharia Agrícola e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. É um privilégio contar com a sua notável presença aqui em nossos estúdios. Giovana, é uma alegria muito grande estar aqui conversando com você. Quero te parabenizar pelo programa, excelente programa. A gente tem ouvido os mais diversos comentários assim, tanto em nível do município quanto fora do município também, né? Então, parabéns pelo teu programa. E, como eu disse, é uma alegria muito grande vir aqui bater esse papo com você, falar um pouquinho da UBRA, né? A Universidade Luterana do Brasil, e é importante registrarmos, Giovana, que está completando em 2021 49 anos dedicados ao ensino, atuando com excelência junto à comunidade regional e nacional. A UBRA vem inovando e, através do seu plano, o PDI, de 2017 e 2022, ela traz inovações. Dentro dessas inovações, a avaliação por competências, metodologias ativas. Isso faz com que se trabalhe a indissociabilidade da pesquisa, da extensão e do ensino. O que isso produz de concreto para o nosso acadêmico? Ele passa a ser o protagonista do seu conhecimento e não trabalhando somente a questão conceitual, a questão de teorias. Ele passa a ser o que? O saber fazer, o foco é saber fazer. Portanto, a preparação da universidade é no sentido assim, não basta somente passar teoria para o aluno, nós temos que preparar para que efetivamente ele venha para o mercado de trabalho tendo bem desenvolvida as suas habilidades e as suas competências. Então, é um novo formato, é uma nova visão e o aluno, e isso é importante destacarmos assim, o aluno é protagonista do seu conhecimento, o professor passa a ser um mediador e aí são trabalhados com casos reais, onde o aluno sai da teoria. E é importante destacar o que a gente conversava com professores que eu tive no mestrado,
que eles diziam assim, ó, tu quer conhecer o direito? Você abra o jornal. Então, o que hoje a gente faz com o nosso acadêmico? Ele não fica somente na teoria, ele sai dos muros da universidade, ele vai para a comunidade, ele vai ver a realidade e com essa realidade ele vem estudar através de casos concretos para aí sim desenvolver as suas habilidades e as suas competências. Então, o saber fazer é o foco dessa nova proposta da instituição. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as suas considerações em relação ao programa e dizer que sua presença contribui para esse sucesso, né, que você comentou que está acontecendo, né, na cidade e além. Que bom. Obrigado. Em segundo lugar, eu quero parabenizar a instituição pelos 49 anos, né, é uma vida, é um histórico bastante sólido, né, da nossa Universidade Luterana do Brasil, e em Santa Maria ela é bastante representativa. Então, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo até aqui. Obrigado. Sobre o que você está falando, considero importante, sim, a necessidade de focar no protagonismo do aluno, né? E o aluno, ele trilha o caminho direcionado pelo professor. É isso, doutor? O aluno, ele passa ele direciona o seu estudo. O professor, ele é o mediador. Então, o aluno ele vai buscar o seu conhecimento, diferente do professor que está em sala de aula passando conteúdo. Então, extrapola essa etapa do aluno somente receber conteúdo. Não, nós queremos que o aluno desenvolva as suas habilidades e as suas competências, aliado, sim, ao conteúdo que também ele vai receber. Sim, ele vai além. O conteúdo ele continua recebendo, mas tem algo mais. Exatamente. Então, o que se procura é que o aluno avance. Porque, veja bem, Giovana, ter um aluno que sabe tudo de conteúdo, mas ele não sabe fazer, ele não tem as habilidades, ele não tem a competência, ele não vai ser um bom profissional. Então, hoje, a universidade está preocupada em colocar no mercado um excelente profissional, com conteúdo sim, mas com as suas habilidades e competências bem desenvolvidas. Muito bem, um profissional completo, né? Exatamente, é isso que a universidade busca. Perfeito, doutor. E para esclarecermos a comunidade, como foi a adaptação da pandemia, né, na instituição, com o corpo docente e alunos, como está acontecendo? Giovana, é importante a gente colocar para a comunidade esse diferencial que a UBRA apresenta. Nós temos uma plataforma de um ambiente virtual próprio, desenvolvido pela universidade. Então, no momento que houve a parada, em março do ano passado, nós 2 dias depois estávamos com as aulas funcionando dentro da sua normalidade. Claro que foi um grande desafio para os professores, porque nós tínhamos a plataforma, mas os professores trabalhando o quê? Algumas disciplinas desse formato e outras de forma presencial. De repente, todos trabalhando de forma remota. Mas essa plataforma, ela é fantástica, ela tem uma vinculação com o Google for Education, sabe? Então, o aluno, ele consegue ter as aulas do professor gravadas. Eventualmente, se o aluno não pôde participar de uma aula pelo trabalho, enfim, ele pode assistir um outro dia, a aula fica gravada. Todo o material fica ali. Nós temos a biblioteca virtual, os alunos, através desse ambiente virtual, ele busca os livros. E aqui é importante a gente colocar para a comunidade, Giovanni, para você. Os nossos professores, juntamente com nossos alunos, foram fantásticos, porque os professores, assim, eles se superaram, porque foi um momento difícil, sabe? Então, eles conseguiram desenvolver o trabalho de uma forma, assim, magistral, sabe? Então, eu tenho que dar os parabéns para os professores, tenho que dar os parabéns para os acadêmicos, e porque a gente conseguiu passar esse período de uma forma muito tranquila. Nós terminamos o semestre dentro da sua data prevista, iniciamos o segundo semestre dentro da normalidade, e algo importante a destacar, houve um acréscimo de acadêmicos, um acréscimo de créditos contratados
pela Eu ia lhe plataforma. perguntar qual foi a aceitação dos alunos, né, a adesão, porque imediatamente as aulas foram impostas, né, para ser via remotas, Sim. e a UBRA se adaptou, né, imediatamente a esta imposição, digamos assim. E isso remete muito, Giovana, à questão da UBRA ser pioneira no Brasil no EAD. Então ela tem um know-how nesse sentido. Então foi muito tranquilo essa passagem, esse momento de, nós estamos presencial, de repente vamos trabalhar de forma remota, e como que vai ser esse processo? Não, nós já temos esse know-how, a gente já vinha trabalhando. Já faz parte da filosofia, né, exatamente, da instituição. Exatamente, até porque a UBRA tem os cursos em EAD, né, os cursos presenciais, então foi muito tranquilo esse momento para os alunos e para os professores. Claro que a gente tem que reconhecer que nós temos acadêmicos que gostam desse modelo, tem alguns que efetivamente têm mais preferência pela forma presencial, mas o importante fazendo uma análise é que nós não tivemos... Não, a aceitação foi muito tranquila, porque como eu coloquei antes, a nossa plataforma, esse ambiente da virtual, instituição, né? Exatamente. A instituição tem uma imagem... Ela é muito boa, assim, Giovana, de trabalhar, de acessar, do professor colocar os conteúdos, do aluno acessar ela. Então, foi fantástico. E, como eu disse assim, eu quero deixar aqui meus agradecimentos aos professores e agradecimento aos alunos pela condução desde março do ano passado nesse processo. Importante o seu reconhecimento, né, no papel de diretor do campus Santa Maria. Parabéns. Obrigado. Dr. Mauro, sobre o programa de extensão disciplinar chamado PEI, né? Qual a importância desse programa? Giovana, aí vem um caráter assim, o Plano Nacional de Educação, na sua meta número 12, na estratégia 12.7, estabelece que as instituições de ensino devem, no mínimo, compor a sua carga curricular de 10% em projetos e programas de extensão. Bom, isso é estabelecido pelo MEC, Plano Nacional de Educação. A partir daí, a UBRA criou, então, os projetos de extensão interdisciplinar. E esse é um movimento fantástico que vem ocorrendo dentro da instituição, porque foi incluído dentro das matrizes curriculares de todos os cursos esse projeto, onde o aluno vem para a sala de aula, veja só que fantástico, ele vem para a sala de aula, ele se reúne com os colegas, ele discute com o professor e ele sai do muro da instituição, ele vai para a comunidade ver a realidade. A partir da realidade, ele volta para a instituição, discute novamente com os seus pares e aí que é trabalhado esse retroalimentar de extensão, pesquisa, ensino e extensão. Então, e aí é de uma forma contínua, ele tem 10%. Então, num semestre ele faz um determinado tipo de estudo, depois no segundo ele aprofunda um pouco mais e no terceiro mais. Então, veja que o aluno ele teve um ganho, porque ele saiu... Ele deixou de fazer aquela extensão por extensão, mas não, ele foi buscar um conhecimento. Ele tem todo um suporte, né? Porque aí está a questão que a UBRA prepara o aluno para o mercado de trabalho. Exatamente. Saindo da teoria e partindo para a prática e voltando para a teoria. Exatamente, porque como eu coloquei, ele começa com esse contato, ele vai para a comunidade, ele vê a realidade, ele traz, ele discute, ele pesquisa, ele aprende e ele volta a aplicar o que ele aprendeu na comunidade novamente. Excelente. Então a instituição acaba interagindo muito com a comunidade e olha o ganho do acadêmico, aquele que fica somente restrito dentro de uma sala de aula e aquele que não, ele sai para a comunidade. Ganha conhecimento. Exatamente. Então, na prática é totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, assim, Giovana, esse programa que a UBRA tem, ele é fantástico, ele deu um ganho de conhecimento. O feedback que a gente tem recebido por parte dos professores que atuam
com esses programas, juntamente com os acadêmicos, ele é de emocionar. A gente contando arrepia, assim, ó, de identificarem realidades, de ajudarem a essa comunidade ou determinadas pessoas através desse contato. Doutor Mauro, para esclarecer a quem está nos assistindo, um caso prático dessa intervenção dos alunos na comunidade, apenas um caso. Tá. Nós tivemos um determinado caso, assim, não citando então nomes, né, para não expor, que um determinado curso foi para a comunidade e conversando com os pares, né, com as pessoas da comunidade, foi identificado que uma pessoa tinha uma determinada lesão. E aí os alunos comunicaram ao professor, olha, isso está diferente do que era para ser esse tipo de lesão. Aí o que foi feito? Foi encaminhado essa pessoa para averiguar esse tipo de lesão. E era um tumor. E através desse contato foi antecipado o tratamento e ajudaram na recuperação dessas pessoas. Por isso que eu digo, contando a gente arrepia. Muito importante. Então foi algo concreto e a professora contando assim, a gente se emociona. Que mudou a vida dessas pessoas, né, dessa família. Mudou, porque se não tivesse aquele contato, quem sabe essa pessoa, quando não desse conta, acesso, né? Ela não teria, quem sabe, condições de ter se recuperado como ela se recuperou. Então veja como é importante esse programa, como isso muda a vida. Que foi com um aluno do curso, naturalmente, da área da saúde. Exatamente, exatamente. Então, fantástico. Isso nos emociona muito, isso nos motiva a continuar com esse projeto, porque a gente vê que o aluno ele está inserido na comunidade e está surtindo efeito. Isso é fantástico. Isso é o mais importante, né? Verdade, esse efeito que se espera, né, que a instituição tenha a satisfação de saber que o aluno ele foi muito bem encaminhado, né? Está sendo encaminhado. Verdade. Não é, doutor Mauro? E Giovana, assim, e a alegria desses alunos depois, assim, olha só, a gente no contato, fazendo análise, veja o que a gente descobriu. E olha... Isso passa segurança, né? Claro, e o ganho de conhecimento, muito mais que a teoria, ele estava na prática vivenciando uma situação. Excelente. Doutor Mauro, o que podemos esperar sobre os cursos de extensão, né, em nível de graduação em nossa cidade? Projetos de extensão. Assim, ó, os mais diversos, Giovana, estão saindo, né, tanto dos cursos, porque a gente tem um leque de cursos ofertado na comunidade de Santa Maria e também na região e no Brasil, que a UBRA está em todo o Brasil. Então nós temos na área, um exemplo, né, na área do direito, na área de fisioterapia, na área de estética, na área de arquitetura, na área de psicologia, mais diretamente esses cursos que eu coloquei aqui na cidade de Santa Maria. Então temos vários cursos que estão sendo ofertados, estão sendo trabalhados junto à comunidade, além dos atendimentos que a gente tem também junto à comunidade, no núcleo de prática jurídica. Nós temos o atendimento na clínica da fisioterapia, no curso de estética, no curso de psicologia, sabe? Então a gente vem aliando muito essa questão, porque como eu coloquei no início, essa indissociabilidade entre a extensão, entre a pesquisa, o ensino, sabe? Então isso está funcionando de forma muito conectada e é importante que seja assim para que ocorra o ganho de conhecimento do acadêmico, para que ele realmente possa desenvolver as suas habilidades e competência, que é o nosso objetivo, né? Muito bem. Eu estava pesquisando, são mais de 18 cursos ofertados? Assim, nós temos hoje em Santa Maria 23 cursos ofertados. Nós temos os cursos presenciais, nós temos os cursos em EAD e veja a novidade, Giovana, nós temos os cursos semipresenciais. Nesse semestre nós ofertamos em Santa Maria o curso semipresencial em fisioterapia, o curso de engenharia mecânica e engenharia mecânica automotiva. Que a UBRA foi também uma das pioneiras, né, no semipresencial. Exatamente, exatamente. E mais, Giovana, está previsto 18 novos cursos a serem ofertados para a comunidade, incluído Santa Maria e o Estado. Está aí a UBRA formando, né, os profissionais para as mais diversas áreas de atuação. Exatamente. Então a gente fica muito contente porque nós vamos ter mais novidades, além dos cursos hoje que a gente tem, esses 23 cursos, mais os cursos de especializações e mais esses 18 novos cursos que estão sendo prestes a serem implantados.
né? Isso mostra que a Ubra é uma universidade... Evolui constantemente. Exatamente, preocupada com o cenário regional, com o cenário nacional. Há poucos dias atrás eu estava fazendo a formatura do curso de arquitetura e nós estávamos formando a 28ª turma. E eu colocava para os acadêmicos, veja a responsabilidade em formar 28 turmas, a responsabilidade no cenário local, regional, nacional, porque não é por acaso que a Ubra formou 28 turmas do curso de arquitetura, como também já chegou no curso de direito e entre outros, né? Obrigado, doutor Mauro. Nosso bloco está chegando ao fim, né? O assunto está bastante positivo, teríamos muito mais a falar sobre a Ubra, né? Com toda certeza, mas fica o convite para voltarmos a conversar em outra edição. Obrigada, sobretudo, por podermos contar com seus conhecimentos e parabenizá-lo pela atuação, né, competente e destacada diante da Ubra Campus Santa Maria, né, na direção, e proporcionando para a nossa região um ganho cultural, econômico e social, sem sombra de dúvidas. Então foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui no Jornal. Muito obrigado pelo convite e sucesso no teu programa. Obrigada, doutora. A seguir, no Bloco Direito, a participação da advogada doutora Sofia Bortz, especialista em Direito Ambiental e Agrário. Volto já. Olá, eu sou arquiteta, faço parte do escritório Ângela Pisani Arquitetos Associados. Sou a sócia proprietária. Nosso escritório é composto atualmente por 10 arquitetos, 4 estagiários e 2 engenheiros. Trabalhamos em várias áreas: residencial, hospitalar, institucional, comercial e esportiva. Atualmente, nosso escritório está focado na área hospitalar, em função da pandemia. Sou especialista nessa área, onde procuramos tornar os ambientes mais humanizados, mais aconchegantes, para que o paciente se sinta como se estivesse em sua casa. Gostaríamos muito de recebê-los em nosso escritório. Venham nos conhecer, estaremos aguardando vocês. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são Sakaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial.
voltamos com o Jornal. Na editoria Direito de hoje, o assunto versará sobre direito ambiental aplicado ao agronegócio. E quem nos traz essas informações é a doutora Sofia Bortz. Formada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Direito Ambiental pela Universidade do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pelo IUMA e Universidade Paulista, doutora Sofia é associada ao escritório ESO Advogados. Muito bem-vinda à sua presença em nossos estúdios. Obrigada por prestigiar o jornal. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui participando do teu programa. Obrigada, doutora Sofia. Vamos iniciar falando sobre o seu exercício no ramo do direito ambiental. Como é o seu dia a dia na advocacia? Bom, como tu bem disseste, eu atuo junto ao escritório ESO Advogados, que tem como sócio fundador o Dr. Edvagner Oliveira, e nós formamos uma equipe entre 6 advogados, cada um com uma atuação específica em determinadas áreas, e também temos parceria com 2 advogadas que trabalham na área trabalhista e previdenciária. Então, assim, com esse formato do escritório, nós conseguimos ter uma atuação bem abrangente. Eu atuo nas áreas de direito ambiental e agrário, e já faz um tempo que eu tenho me dedicado à advocacia ambiental, e especialmente aplicado ao agronegócio, muito embora eu também atue com questões urbanas. Então, a minha atuação ela abrange defesas administrativas, perante órgãos ambientais, acompanhamento em delegacias, junto ao Ministério Público, e claro também na esfera judicial, na área civil ou na área criminal, quando envolve algum crime ambiental. Então, essa é a minha atuação na advocacia ambiental. E também eu exerço um trabalho junto com a minha família, eu consigo conciliar esse trabalho, e como venho de uma família de produtores rurais, então eu acabo conseguindo trabalhar também com eles, trabalho mais na parte administrativa, financeira, e me dá um retorno muito interessante na própria advocacia, porque eu acabo participando um pouco dessa dinâmica do dia a dia da atividade rural, e nós temos uma atividade um pouco diversificada, nós temos produção de grãos, produção de semente, pecuária, o que acaba me ajudando muito na advocacia, porque me aproxima do cliente produtor rural. Então é uma troca bem interessante. Sim, é bastante abrangente, né, esse segmento do direito. Muito. E certamente que a sua família serviu de inspiração para essa caminhada, né, escolhida por você. Com certeza. O fato de eu crescer nesse meio rural me influenciou bastante nessas escolhas profissionais. E é interessante porque eu conheço as dores do produtor rural, porque eu também vivo isso, né, eu convivo com isso. Então eu entendo os problemas que eles passam e tenho vontade, isso me instiga a procurar soluções. Sim, você vivencia na prática, exatamente, né, as questões para buscar a solução, né, digamos, a resolução dos problemas, das questões. Exatamente, e é muito gratificante quando a gente consegue um resultado positivo para o produtor. Que bom, excelente. E quais os maiores desafios na sua atuação da advocacia ambiental? Eu diria que há 2 grandes desafios. O primeiro deles, e eu acho que é unanimidade, é a complexidade das normas ambientais. Hoje nós temos um emaranhado de legislação ambiental que fica muito difícil a interpretação e até mesmo a aplicação dessas leis. E também essa complexidade também se deve ao próprio conteúdo do direito ambiental, que é muito multidisciplinar. Então, a gente muitas vezes precisa do auxílio de outros profissionais da área mais técnica para poder entender perfeitamente a legislação e poder prestar um serviço de qualidade. Esse, então, seria um primeiro grande desafio. E o outro desafio, para mim, eu acredito que essa cultura que não é só do produtor rural, mas do brasileiro em geral, que tem essa cultura de ser mais reativo e não preventivo. Então, eu acho que é um grande desafio, porque geralmente o produtor rural vai buscar o advogado quando ele já tem um problema, né? Quando ele já foi autuado, quando já há um processo em tramitação. Então, isso dificulta, acaba trazendo mais prejuízos para o próprio produtor. Então, o ideal, que a gente foca muito no escritório, é que se busque preventivamente
evitar os problemas, claro. né? E como seria, doutora, essa assessoria preventiva? Seria procurar uma orientação com o profissional especialista na área para buscar o conhecimento, para saber o que pode, o que não pode, justamente porque a legislação ambiental é muito complexa. Então, o ideal seria buscar de forma preventiva essa orientação para ter uma conduta mais adequada. Sim, para o cliente compreender o seu limite, né? Exatamente, os seus limites. Exatamente. Até um exemplo bem interessante, geralmente o Ministério Público, quando há um indício de algum dano ambiental, ele propõe um acordo, que é o famoso TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Então, a gente sempre procura orientar que é fundamental que no trâmite desse termo, que seja acompanhado, haja o acompanhamento de um profissional especialista na área, porque deve ter uma análise muito criteriosa, porque geralmente pode ser muito benéfico, porque evita uma ação judicial, um acordo que vai evitar uma ação judicial, porém às vezes pode ser desproporcional. Então, muitas vezes tem que ser uma análise muito criteriosa para saber se realmente vai ser benéfico para a pessoa ou não. E também nós temos que fazer uma análise macro, né? Não só analisar aquela questão em si, mas saber que ela pode ter respingos em outras esferas. Então, por isso que a gente sempre aconselha que o produtor rural sempre, nesses casos, né, um exemplo, esteja acompanhado de um profissional adequado. Isso dadas as peculiaridades do segmento, né? Verdade, sim. Doutora, e como você enxerga o cenário atual do agronegócio no Brasil? Eu acho que o Brasil é o grande player do agronegócio mundial. Nós somos o 4º ou 5º país que mais produz gêneros agrícolas no mundo. Somos líder na exportação de vários produtos, como suco de laranja, soja, carnes. Então, são dados muito significativos, né, que demonstram a grandiosidade do agronegócio no Brasil. Com relação ao PIB, há mais de década, nós superamos a casa dos 20% do PIB brasileiro, do agronegócio, e ano passado chegou a taxa de 26,6%. Então, isso é um número bastante, representa muito, né? Então, com certeza. E há de se considerar, né, o potencial do nosso país no agronegócio. Já é um potencial enorme, já tem esse potencial enorme. O seu alto nível de complexidade, dadas as cadeias produtivas em todo o território nacional. Exatamente. Até tem dados divulgados recentemente da Embrapa, que concluiu que 800 milhões de pessoas no mundo são alimentadas pelo Brasil. Então, são números muito expressivos. E nós temos potencial para crescer ainda mais, porque ainda nós temos área agricultável que pode ainda ser explorada sem interferir na legislação ambiental, sem desobedecer à legislação ambiental, e com investimento de tecnologia também, que permite produzir mais em menos espaço. Tudo isso gera um cenário muito favorável para o Brasil. Acho que o Brasil pode crescer ainda muito mais. Já tem o agronegócio como muito expressivo, mas ainda pode ser muito mais. Então, acho que é um cenário muito favorável. Perfeito. E está aí o direito do agronegócio para regular, né, todas essas relações. Exatamente. Não é? E o seu entendimento sobre o agronegócio, certamente que ele auxilia, né, nas relações diárias da advocacia, certo? Com certeza, auxilia bastante. E a bagagem positiva por trabalhar também nesse meio rural possibilita bastante abertura, né, de negócios, de ações, porque você consegue visualizar mais longe, né, as questões. Sim, o fato de estar por dentro, né, de certa forma vivenciar o dia a dia da atividade rural, do campo, exatamente, acaba facilitando nessa compreensão e facilitando a compreensão dos problemas dos produtores rurais. E como você percebe essa relação entre atividade rural e a sustentabilidade? Eu acho que o Brasil, por muito tempo, foi taxado como um vilão a atividade rural no Brasil foi taxada como vilã nessa problemática ambiental. E eu acho que hoje nós temos dados, nós estamos conseguindo provar exatamente o contrário. Então, por exemplo,
muito disso é por causa da nossa legislação ambiental, que é bem rigorosa. Ela é a mais completa do mundo e talvez a mais rigorosa também. Então, para dar um exemplo, toda propriedade rural, todo imóvel rural, ele precisa cumprir a função social. E dentro dessa função social, um dos requisitos é a função ambiental, quer dizer, todo imóvel rural precisa cumprir a legislação ambiental, e senão fica passível de desapropriação. Então, essa exigência, ela possui desde a década de 60, o Estatuto da Terra. Então, é muito antiga, e só para dar um exemplo de como a legislação é rigorosa. E recentemente nós temos o Cadastro Ambiental Rural, que também é uma exigência que recai sobre todos os imóveis rurais. Então, todos os imóveis têm que estar inscritos nesse cadastro, e esse cadastro ele é a nível nacional, então, e possui todas as informações ambientalmente relevantes do imóvel. Então, cada imóvel é delimitado e precisa fornecer essas informações, como as áreas de preservação permanente, a área de reserva legal. Então, outra exigência que a legislação impõe aos produtores rurais. Então, a partir desse cadastro ambiental, se obteve dados muito interessantes, porque acabaram revelando que a atividade rural, na verdade, ela preserva muito mais do que se imaginava. Então, acredito que hoje sim nós conseguimos provar que a atividade rural no Brasil, ela é sim sustentável. Muito importante as suas considerações. E quando você falou, né, sobre a produtor rural ser considerado um vilão, né, nesse sentido nós precisamos desmistificar, com certeza, né, essa imposição, porque na verdade o produtor rural ele precisa desse equilíbrio para a sua produção, né? E compreende-se que ele é o maior interessado. Claro, com certeza, é o maior interessado. E hoje nós temos dados que revelam isso. Por exemplo, para se ter uma noção, 66% do território nacional ele está preservado aqui no Brasil. E 1/4 do território nacional, ou mais de 1/4, é preservado pela atividade rural. Então é um número muito expressivo, sim, que demonstra o quanto a atividade rural é sustentável, quanto é importante para a preservação ambiental no Brasil. Importantes são as suas informações aqui para o Jornal. Hoje, então, nós falamos sobre a sua atuação na advocacia, sobre o direito ambiental, que nos remete ao segmento, né, do agronegócio, no sentido de aumentar, na verdade, a segurança jurídica entre essas relações, né? Eu tenho certeza que o seu conteúdo, que a sua bagagem atingiu o objetivo proposto para esta edição, né, do Jornal, essa editoria Direito de hoje. Eu fico muito feliz com os seus esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Foi um prazer tê-la conosco. Igualmente. O Bloco Saúde e Bem-Estar conta com a presença e os reconhecidos conhecimentos do médico, o Dr. Rafael Coelho. Não saia daí. Fala pessoal, estou aqui para contar para vocês um pouquinho do que a gente fez no ano de 2020, no ano de 2021. Foram anos de muito sucesso para a nossa equipe, bem como para a nossa empresa, e é com muita satisfação que, mais uma vez, no ano de 2020, nós conseguimos trazer para Santa Maria um empreendimento inédito, o Palace Louvre Residencial. Comercialmente a gente conseguiu viabilizar esse empreendimento para a cidade de Santa Maria. Quem passar lá na Medianeira vai ver um empreendimento diferente de todos os demais que a cidade vinha entregando, e nesse ano, para nossa realização, a gente conseguiu efetivar o grupo de investidores do Infinity Residence, um empreendimento que sem dúvida vem para mudar o cenário da arquitetura na cidade de Santa Maria. É um empreendimento com 44 unidades de altíssimo padrão, aonde você vai encontrar um verdadeiro clube de atratividades. Então quem quiser conhecer mais sobre como foi o sucesso do Louvre, sobre como investir no Infinity, a gente está à disposição, e na sequência a gente vai colocar mais um material aí rodando especificamente sobre esse empreendimento.
A Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine. Acessórios e looks M Pilau. InBeauty, clínica e beleza profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Convite Ótica Norberto e Cibrama, tradição em estar na moda. A editoria Saúde e Bem-Estar de hoje conta com a relevância médica do Dr. Rafael Coelho. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Clínica Médica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em Cancerologia Clínica pelo Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, mestre em Ciências Médicas pela Universidade do Rio Grande do Sul e doutorando em Ciências Médicas pela mesma instituição. Dr. Rafael Coelho é chefe da Oncologia do Instituto de Hemato-Oncologia do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e responsável técnico pelo Ambulatório de Terapias de Alta Complexidade da Unimed Santa Maria. Um prazer a sua distinta presença, doutor, aqui no Jornale e poder contar com seus respeitados conhecimentos. Muito obrigado, Giovanna, pelo convite. É uma satisfação poder fazer parte aqui do seu programa e esclarecer a toda a população do trabalho que nós desempenhamos ali no Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. Perfeito, doutor. Muito obrigada. É pertinente esclarecermos inicialmente para a comunidade o que são as doenças hemato-oncológicas. As doenças hemato-oncológicas são doenças ocasionadas pelo crescimento celular desorganizado. Esse crescimento celular desorganizado acaba levando à disfunção do órgão onde surge o problema e, eventualmente, de órgãos à distância, porque sabemos que essas células têm capacidade de invadir e, eventualmente, colonizar órgãos à distância. Muito sérias essas patologias, né? Elas necessitam de cuidados, né? E merecem toda a nossa atenção, não é, doutor? Sem sombra de dúvidas. Cuidados e cuidados cada vez mais modernos, né? E através do Instituto de Hemato-Oncologia do Hospital de Caridade, nós estamos tentando e, na verdade, estamos trazendo as inovações e tratamentos que temos aí de melhor para combater esse tipo de doença. Ótimo. E uma questão a ser observada e que é recorrente aqui no Jornale é sobre prevenção, para evitar esses diagnósticos tardios. O que você pode esclarecer a esse respeito? A prevenção é fundamental. Ela está relacionada aos hábitos das pessoas. O paciente as pessoas fazerem atividades físicas regulares, cuidarem a dieta, evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o tabagismo, ou seja, hábitos que todos sabemos que devemos ter, mas às vezes é muito difícil de executá-los. Já o diagnóstico precoce significa, no momento que o paciente tem a doença, de se detectar a mesma quando ela está no seu início, quando ela não saiu, por exemplo, do órgão onde começou e foi para um órgão à distância, porque aí o tratamento ele é mais complexo. Então, ratificando, além dos bons hábitos, é importante as visitas periódicas, né, às diversas especialidades para, na verdade, atestar, verificar questões gerais de saúde e atentar para esse diagnóstico precoce e possível de ser tratado. É isso? Perfeito. Em geral, essas doenças iniciais são ou assintomáticas ou com sintomas muito tênues. Então, através de consultas regulares com o seu médico, é capaz de haver uma detecção. Outra questão importante são exames de rastreamento, como a mamografia, como a colonoscopia,
como eventualmente o toque retal para a prevenção do câncer de próstata e exame de PSA, entre outros meios. E quanto ao agravamento dessa patologia com a Covid-19, o que você pode esclarecer a esse respeito? A Covid-19 trouxe um desbalanço em todo o sistema de saúde, porque muitas pessoas acabam deixando de consultar regularmente com seu médico, com receio de eventualmente contrair o vírus e às vezes até mesmo negligencia algum sintoma que é importante. Então, nós temos uma incidência, infelizmente, maior atualmente de doenças avançadas, doenças em que o tumor já teve tempo suficiente de crescer e eventualmente já se disseminou para outras partes do corpo. E isso não acontece apenas nas doenças hemato-oncológicas, acontece em todas as gamas de doença, como por exemplo nas doenças cardiovasculares, onde o índice de infartos é maior, porque às vezes os pacientes deixam de procurar o seu cardiologista, o descontrole, por exemplo, do diabetes, os pacientes deixam de procurar ou de consultar com seus médicos regularmente para controlar essas doenças. Então, a pandemia, infelizmente, foi um fator agravante dessas patologias. E como você disse, os pacientes, ao procurarem, né, a clínica, atestaram já casos bastante avançados em função da pandemia. Quer dizer que se eles tivessem procurado antes, o desfecho seria outro, não é, doutor? Certamente, certamente. A questão do diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso terapêutico. E qual é o propósito do Instituto Hemato-Oncologia do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo? O propósito do Instituto de Hemato-Oncologia do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo é trazer à população de Santa Maria e região um atendimento de excelência para essas doenças. Não apenas o atendimento médico, mas o atendimento multiprofissional também. Que bom que podemos contar, né, com toda essa tecnologia que o Hospital de Caridade oferece e com profissionais qualificados, né, à altura dos tratamentos, né, para o bem-estar do paciente. E o que o Instituto ele trouxe de inovações? O Instituto ele trouxe, por exemplo, a touca inglesa, né, que é uma touca de resfriamento do couro cabeludo que reduz a exposição dos folículos capilares ao agente utilizado, ao agente quimioterápico, e, consequentemente, acaba minimizando a queda capilar. Nós temos muitos pacientes que, ao fazerem esse tratamento, preservam o seu cabelo e que, em outro momento, se não fosse utilizado este equipamento, perderiam por completo. Nós sabemos que atenuar os eventos adversos é algo que ajuda bastante no enfrentamento da doença e ajuda muito também na autoestima. Claro, vale salientar que não são todos os pacientes que têm indicação de uso, né? Tem medicamentos que não permitem que este aparelho seja utilizado, mas certamente existem muitas pessoas que se beneficiam. Que bom! E serve até de estímulo, né, para os pacientes na questão da cura, é um estímulo em função da autoestima, né, essa touca. Com certeza ela traz um resultado melhor. Ela, na verdade, ajuda na autoestima. A questão psicológica. Exatamente. Não é uma intervenção que modifica o prognóstico do paciente ou que aumenta ou diminui as chances de cura, né? É apenas algo focado para este efeito colateral. Claro. Importante essas inovações. E agora vamos falar de uma unidade muito importante que foi inaugurada há um tempo atrás no Hospital de Caridade, que é a unidade 800, destinado para estas patologias. Quais os benefícios desta infraestrutura, desse grandioso investimento? Isso. A unidade 800 ela está em linha com a criação também do Instituto de Hemato-Oncologia, pois através dela nós temos o cuidado global do paciente, né? Ou seja, não apenas em consulta, não apenas no momento do tratamento, mas também no momento de uma eventual intercorrência, evento adverso, problemas relacionados à doença, onde o paciente pode internar
ele tem acesso a todo o corpo clínico do Hospital de Caridade, tem acesso a todos os serviços ali disponibilizados, como os serviços laboratoriais, de diagnóstico por imagem, entre outros, ou seja, toda a infraestrutura do hospital. Que bom que o paciente pode contar com essa infraestrutura, não só para as doenças de base, e sim para as demais enfermidades, né? Sem sombra de dúvidas. E, além disso, além da infraestrutura, são os médicos altamente capacitados que atuam no Instituto de Hemato-Oncologia. Nós temos uma equipe de excelência, né? Então, este é um ponto também, sem sombra de dúvidas, fundamental. Sim, oferece segurança ao paciente, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Doutor? Santa Maria sempre foi uma referência em especialidades médicas com instituições reconhecidas na cidade. E temos um serviço de hemato-oncologia desta dimensão, né, certamente vem para ajudar, contribuir com inúmeras pessoas acometidas por estas enfermidades. É uma iniciativa, não é, doutor, que merece o reconhecimento da sociedade. Então são méritos, né, para a instituição Hospital de Caridade, que investe constantemente na saúde da população, e méritos especiais a você, que está no comando da oncologia, juntamente com os demais médicos que compõem o corpo clínico, bem como os profissionais, né, da equipe multiprofissional que acompanha todo esse trabalho. Perfeito. O esforço por parte do hospital, e aqui vale também comentar sobre as pessoas que realmente tornaram esse sonho e processo factível, a direção médica representada pelo Dr. Luiz Gustavo Tomé, a diretoria executiva representada pela dona Ângela Perim, a provedoria representada pelo Pio Trevisan, pelo provedor Pio Trevisan, né? E certamente toda a equipe médica que ali trabalha, né? A doutora Aleteia Zago, doutora Ana Paula Agostini, doutor João Paulo Franco, doutora Juliana Salvador e doutora Raquel Salles. Profissionais da mais alta qualidade. E formação. Agradeço, doutor, a sua disponibilidade e atenção. Teríamos muito mais para falar sobre este assunto. Já fica o convite para você retornar ao Jornal. Foi uma honra recebê-lo aqui. Foi um prazer estar aqui com você também, Giovana, e me coloco sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Obrigado a todos. No próximo bloco, falaremos sobre o lançamento do livro 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, com a presença do Dr. Oscar José Carlesso e a professora Maria Medianeira Paduim. Continue conosco, na sequência tem mais Jornal. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. Você sabe escolher a armação de acetato ideal para o seu rosto? Eu sou a Daiane Velasquez, da Ótica Norberto, e vou te ajudar. Por exemplo, a armação, independente do formato, ela não pode ficar muito abaixo da sobrancelha e nem muito acima da sobrancelha. Essa armação aqui, vocês podem notar que é uma armação quadradinha e ficou muito abaixo aqui da minha sobrancelha, né? Então essa não é uma armação ideal para mim. Assim como essa outra,
que não é uma armação tão quadrada, ela é mais retangular e também ficou muito abaixo aqui da minha sobrancelha. Essa não é a armação ideal para mim. Também tem outro exemplo. Armações redondas podem ser usadas no meu caso, porém essa aqui, ela ficou com sobra aqui na ponte e muito acima da minha sobrancelha. Então não é uma armação também ideal para mim. Independente do formato, essa quadrada aqui também não encaixou. Ficou com folga aqui na ponte e muito acima da minha sobrancelha, como vocês podem notar. Selecionei também duas armações e formatos diferentes para vocês verem que essas aqui sim são ideais para mim. Encaixou certinho, tá na altura certa e aqui da largura correta. Essa é mais quadradinha no gatinho. Essa outra, ela também é gatinho, só que mais arredondada. Um formato totalmente diferente do outro e as duas deram certo. Podem notar. Viu só? Então, gente, independente do formato da armação, escolha a armação correta para você. Foram muitos momentos, muitas histórias, muitas gerações. Momentos felizes e marcantes. Momentos em família. Momentos que contamos juntos. Estações passaram e estivemos presentes com você. Quantos invernos, sempre com conforto e elegância. E quantas primaveras, com peças exclusivas e sofisticadas. No verão, uma nova tendência em cores e estilo. E para você andar sempre na moda, cada novo outono uma nova estampa e uma nova coleção. Com carinho, compartilhamos cada novo momento e nos emocionamos juntos. Vestimos você com amor. A cada novo ano, uma nova coleção. A cada aniversário, um novo estilo e um novo momento para comemorar sempre bem acompanhado. Quantas famílias já vestimos? Quantas avós desfilam nossas peças desde criança? Hoje, mesmo com as dificuldades que todos enfrentamos, seguimos firmes em nosso propósito de vestir e acompanhar gerações. Hoje, comemoramos com você nossos 65 anos. Brahma, em todos os momentos com você. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som,
e alarmes. O Bloco Cultura de hoje está sendo prestigiado por duas personalidades genuinamente italianas, o Dr. Oscar José Carlesso e a professora Maria Medianeira Padoin. Ambos compõem o hall de autores do livro 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, lançado recentemente no Recanto Maestro, na Quarta Colônia. Dr. Oscar José Carlesso é diretor fundador da Clínica Carlesso, especialista em reabilitação oral, precursor de vários cursos de credenciamento em implantes dentários e cônsul honorário da Itália em Santa Maria e região por 12 anos. A nossa outra convidada, Maria Medianeira Padoin, é doutora em História, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora geral do Comitê de História, Regiões e Fronteiras da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu. Uma honra recebê-los no Giornale. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez, Giovana, aqui no teu programa. E estou muito feliz por participar mais uma vez. E quero te cumprimentar também, né, pelo sucesso do teu programa. Eu tenho ouvido na cidade que já é um programa consolidado. Que bom! Muito obrigada, é uma ótima oportunidade e uma alegria estar aqui contigo, né, colaborando e prestigiando esse importante momento de valorização da nossa história aqui da região. Muito obrigada, e a presença de vocês valoriza o programa. Esse sucesso deve-se à presença dos convidados seletos aqui do Giornale, sempre bem recebidos, sempre bem selecionados. E para mim é um motivo de grande alegria realizar esta pauta, porque o Giornale traz em sua identidade a homenagem aos nossos descendentes italianos, aos antepassados. Então nós atribuímos o nome aportuguesado, porque estamos aqui, né, no Brasil, nós aportuguesamos, mas a sua origem é italiana, então Giornale também está muito correto. Dr. Oscar Carlesso, a história da imigração italiana foi contada de 50 em 50 anos. O que se comprova nessas 3 edições que você trouxe aqui para mostrar-nos no Giornale? Conte-nos um pouco desta história. Inicialmente, falando em imigração italiana, já é bastante sabido que a imigração começou em 1875, com os primeiros imigrantes. Mas as colônias já haviam sido preparadas desde 1870, por isso 150 anos, né, neste ano. Essa preparação das colônias, que foram as 3 primeiras lá da Serra, que era Condedê, Princesa Isabel e Campo dos Bugres, hoje Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias. Então, depois que chegou a 4ª colônia, em 1877, aqui em Silveira Martins. E essa história foi contada por muitos historiadores, mas as 3 principais obras, né, que foram lançadas de 50 em 50 anos, eu trouxe aqui para mostrar, né, o conteúdo, um pouco do conteúdo dessas obras. Perfeito. Vamos mostrar então para os nossos telespectadores as obras? Exatamente. Então, a primeira obra, que de 1875 a 1925, né, um conteúdo lançado pela vinícola Salton, lá de Bento Gonçalves, e que retrata o início, então, dos primeiros 50 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O primeiro volume é focado mais na religiosidade, na formação das igrejas, das paróquias, e aí temos momentos importantes, onde foi rezada a primeira missa no Barracão de Valdebuia, né, pelo padre Marcelino Bittencourt, em 1878. E depois com a vinda de outros padres, né, o padre Sório e o padre Arnoff, que também ficaram muitos anos em Silveira Martins. E a segunda obra... Que é esta aqui? A segunda obra do mesmo do cinquentenário trata mais do comércio, do desenvolvimento das lojas, né, do artesanato que os italianos trouxeram aqui para a colônia. E depois, no centenário, em 1975, né, nós temos uma obra um pouquinho mais singela, de 378 páginas,
onde contam a epopeia dos imigrantes mais na região de Caxias do Sul, baseado principalmente na Festa da Uva. A referência aqui para Silveira Martins, nós temos um texto do Antônio Isaia, que conta o início da imigração, né, do centenário, em Silveira Martins. E também uma importante mensagem de Érico Veríssimo, né, que ele viveu com os italianos em Cruz Alta. Então, depois dessas duas obras, nós chegamos à fantástica obra que foi lançada no dia 29, né, dos 150 anos da imigração italiana. Vamos mostrar né? aqui, esta coletânea. É uma coletânea de 1.200 páginas. Para o nosso telespectador que está nos assistindo. Exatamente. Que nesse conteúdo a professora Medianeira vai falar com mais autoridade depois na sequência. Muito bem, é um resumo importante, né, desses três momentos históricos, né, da imigração italiana. Na verdade, neste momento nós estamos no momento de valorização maior ainda, né, dos imigrantes, momento de valorização desta história e do patrimônio cultural, né, da nossa sociedade. E você, na condição de organizadora, você esteve à frente do evento que lançou os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Este evento foi um evento que contou com a publicidade, contou com a imprensa, contou com autoridades italianas e autoridades da região. Foi um evento muito bem prestigiado. E você também figurou como um dos autores do livro. O que significou para você tais distinções? Esse lançamento da obra dos 150 anos, ele foi realizado no dia 29 e trata da imigração italiana focada mais na Quarta Colônia, que foi um trabalho que nós realizamos aqui desde 2018, quando ainda estávamos no cargo, né, da agência consular. E foi uma promessa que eu consegui terminar agora neste ano, porque tudo que a gente começa a gente deve terminar, né? Muito bem. Então foi um comprometimento que a gente teve e juntamente com professores da universidade, com DESUS, prefeitura, nós conseguimos realizar essa obra. Claro que teve a maior parte do trabalho foi realizado pelo Ademir Baca e o Luiz Rocha, que são historiadores e escritores lá de Bento Gonçalves. Mas para essa região você foi determinante. Aqui nós conseguimos, nessa reunião que foi... Para captar estes municípios. Realmente foi uma reunião que a gente fez em dezembro de 18, em Vale Vento, onde conseguimos reunir lá os prefeitos e autoridades, que praticamente foi o pontapé inicial, né, da conclusão dessa obra, onde todos aceitaram escrever o texto de cada município, coordenado pela professora Medianeira, e que chegamos assim no sucesso dessa obra, né, que foi lançada, e nós sempre lembramos que um trabalho desse é importante porque preserva as nossas raízes. E nós temos as palavras do saudoso padre Luizinho Esponquiado, né, que ele sempre repetia que povo que não preserva as suas raízes é um povo sem identidade, ele perde sua identidade, e perdendo sua identidade não tem mais nada a perder. Então, esta obra, assim como as pessoas que devem preservar as raízes da sua família, é uma obra que vai ficar para as futuras gerações como fonte de história e uma fonte de inspiração. Muito bem. E na condição de agente consular, você foi decisivo para a construção, né, desta obra, como bem falamos, captando vários municípios, que foram em torno de 10 municípios desta região da Quarta Colônia e de Santa Maria, para constituir, né, a obra da nossa região, certo? E com certeza, todos esses anos de trabalho, porque uma obra dessa magnitude, nós não podemos fazer da noite para o dia, né? Exatamente. Foi muito trabalho, muita dedicação, e isso deve-se aos seus méritos, né? Muito obrigado. Enquanto cônsul. Eu estive presente no evento e pude comprovar as homenagens que você recebeu do Comitato Vêneto do Estado, né? Onde ele proferiu que a sua gestão foi indelével. Então, muito obrigado. Parabéns por isso. Muito obrigado. Agradeço.
Professora Maria Medianeira, você produziu, coordenou e ainda escreveu conteúdos que registram a história dos municípios que compõem a 4ª colônia de imigração italiana, incluindo Santa Maria. Como foi esse envolvimento? Foi algo muito, assim, emocionante de certa forma, porque nós conseguimos, a partir do convite do Dr. Carlesso e dessa reunião que houve com os prefeitos e depois também as secretárias de Educação e Cultura dos municípios, pelo pouco espaço de tempo que também nós tínhamos para produzir os textos e essa oportunidade que foi dada à região estar presente nesse material belíssimo e de muita qualidade de conteúdo, porque de certa maneira é a primeira vez que nós vamos encontrar uma obra com espaço para todas as regiões do Rio Grande do Sul e principalmente nesse caso a nossa região central e a nossa região da 4ª colônia, Santa Maria e 4ª colônia. Então o Condesus, que é o consórcio dos municípios, que reúne os 9 municípios, fizeram esse convite ao professor Moacir Bolzan, ao Jorge Cruz e a mim, para coordenar esse trabalho da produção, que juntamente com outros autores, inclusive dos próprios municípios, alguns são egressos da Universidade Federal de Santa Maria, outros são alunos de pós-graduação, né, do Patrimônio Cultural e vários outros professores da universidade, então produziram esses textos. E Giovana, e algo que também foi bem interessante, né, e o Dr. Carlesso, pela função também de agente consular, né, coordenou todo o trabalho para Santa Maria estar presente. Então, nós vamos ter Santa Maria presente como o berço, né? Ou seja, é Santa Maria, através da sua Câmara de Vereadores no século XIX, com o apoio do senador Gaspar Silveira Martins, que vai solicitar a criação de uma colônia aqui em torno. Então, eu digo, os municípios de hoje são territórios divididos politicamente com a Constituição de hoje, sim, que na época era outra Constituição. Então, nós temos a presença de várias etnias, de vários... todo o processo histórico, né? Desde antes das comunidades originárias, da colonização, enfim, nós temos toda a presença e essa obra enfoca essa valorização, essa importância da própria identidade regional, sim, que a imigração traz. E é a primeira vez que Santa Maria participa de uma obra dessa magnitude. Exatamente. Nós, nos outros volumes, eles têm menções sobre Silveira Martins, mas mais como berço hoje a cidade. Né? E como centro, ou seja, que vai ter um texto acadêmico de maior divulgação e com maior espaço, mostrando essa relação de Santa Maria como sendo a colônia de Santa Maria do Boca do Monte, que depois de ser chamada de Colônia Silveira Martins, que é hoje formada por vários núcleos e hoje os 9 municípios, né? Porque também nós temos regiões conhecidas tradicionalmente como de colonização alemã, como a Guto. E essa pertence também ao seu território, com influência também desse processo imigratório, né? Perfeito, professora. E realmente uma garantia da história, né, da nossa região estar presente nesta obra que tem 1.200 páginas, né? É isso. E o que significou para a região da 4ª colônia o lançamento desta obra? Você, como doutora em História, pode nos falar com propriedade. Eu acredito que foi um momento ímpar e que já está registrado na própria história, porque valorizar a produção do conhecimento, valorizar as experiências de vida, valorizar os estudos feitos, valorizar todo o passado. Hoje nós vemos muitos processos que continuam das sociedades buscando melhores condições de vida nos processos migratórios, como foi naquela época. Então eu acredito que esse lançamento aqui vem reconhecer também e incluir a importância que tem essa região e o seu processo histórico, própria questão da imigração, né, na história do Rio Grande do Sul, na história do sul do Brasil e valorizando também os seus que estudam a história aqui na região. Com certeza. Né? Então é algo assim ímpar que marcou, já está marcado tanto as obras como já é um registro histórico, né, quanto o evento. É um orgulho tanto para os cidadãos descendentes italianos, né, quanto para valorizar os pesquisadores da história que através dessa obra tiveram voz. Não é verdade? Verdade, exatamente isso. E agradecemos muito, né, o apoio que nós tivemos do Dr. Carlesso em reconhecer o trabalho, né, essa parceria com a universidade e também reconhecer o trabalho da região e do Condesus, né,
que confiou no trabalho desse grupo. Foi a união de todos, né, para chegar nesse ponto tão importante de lançamento de um livro, né, com essa história tão importante para todos nós. Parabéns pelo protagonismo de ambos, representando muito bem todos os envolvidos. Agradeço imensamente as elegantes presenças aqui no Giornale. Muito obrigada por essa oportunidade, parabéns também pelo teu belíssimo trabalho que vem fazendo, né? E nós ficamos muito orgulhosos, né, de também poder colaborar com o registro da nossa história e a valorização. Muito obrigada. Que bom, fico muito feliz também, muito contente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos encerrar o Giornale, é claro, com o hino do imigrante, interpretado pelo artista ítalo-brasileiro Fabiano Lafauti, de Porto Alegre. Fabiano gravou esta versão com exclusividade para o Giornale, em homenagem ao lançamento do livro 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Grazie, Fabiano Lafauti. Obrigada pela sua indispensável companhia, obrigada aos patrocinadores e apoiadores do programa. Fique agora com Fabiano Lafauti. Até a próxima edição. Ciao ragazzi, olá pessoal, sou Fabiano Lafauti, estou aqui para participar com o programa o Giornale da Giovanna Felice e especialmente com essa homenagem singela ao hino do imigrante, America America, para homenagear o lançamento do livro 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Andiamo avanti, andiamo insieme! Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina a vapore e all'America noi siamo arrivati. Hey! America, 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 cosa sarà nostra America? America, 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 è un bel mazzolino del fiore. Hey! Vamos! Andiamo! E l'America noi siamo arrivati, abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno e con le bestie andiamo a riposare. Hey! America, 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 cosa sarà nostra America? America, 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 è un bel mazzolino dei fiori. Hey! E l'America è lunga e è larga, è circondata
Forza carissimi! Auguri, migranti! Você assistiu Giornale, Giovanna Felice, oferecimento Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.